Olá, caminhantes! Bem-vindos às Jornadas do Eu, o nosso pit stop para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site rodadepensadores.com.br. Caminhantes, eu quero fazer um convite a vocês. O de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público ainda maior. A proposta do podcast é apresentar um conteúdo introdutório que fale sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Todas as semanas nós trazemos um novo episódio abordando um tema diferente. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast nas plataformas em que você nos ouve. E eu conto com vocês para indicarem o nosso programa para pelo menos 2 amigos na sua rede de contatos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. Então conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida para muitas pessoas. Eu fiz uma pesquisa com alguns ouvintes e amigos que já entraram em contato com o programa para comentar, dar algumas opiniões, e a partir dessa pesquisa eu desenhei um novo modelo para o programa. Então a partir de agora a gente vai fazer uns testes para esse novo modelo. Nós vamos dividir o programa em 2 tipos de episódio, os Soft Skills e os programas de entrevistas. Os programas de Soft Skills terão de 20 a 30 minutos, serão um programa solo, onde eu vou falar sobre desenvolvimento de habilidades específicas que são importantes tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento profissional. E os programas de entrevistas, onde temos convidados e vamos promover conversas que ampliem as nossas reflexões e o nosso entendimento sobre as jornadas de autoconhecimento. Os programas de entrevistas terão de 1 hora a 1h30. E eu conto com vocês para me darem os feedbacks do que vocês estão achando desse novo modelo de programa. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda, o Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast, e vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando, o Roda de Pensadores Online, o Papo de Pensadores Podcast, o projeto Contando Contos, o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek. Também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som. Com apenas R$ 9,90 por mês, você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu vou sortear apenas para os colaboradores 5 vagas para a minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o @Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Caminhantes, e no programa de hoje nós vamos começar o nosso especial explorando as inúmeras possibilidades da masculinidade. E para inaugurar esse especial, nós vamos começar falando sobre drag kings, sobre performances masculinas feitas por mulheres. É um novo espaço, um novo papel que a gente já conhece muito das drag queens, né, que são homens que performam mulheres, mas agora a gente vai conversar sobre mulheres que performam homens.
e como isso também faz parte da conversa sobre as novas masculinidades. Para me ajudar nessa conversa incrível, eu trouxe a Rúbia Romani, que faz o drag queen Rubão. Rúbia, quem é você nessa grande jornada da vida? Meu Deus, não vem com pergunta profunda assim logo de começo, que não vai dar pra mim. Já vou... Quem sou eu? Eu criei tantas facetas para existir, pra mim elas existem todas de forma integral, mas se eu for colocar aí todas as facetas, parece que é bem esquizofrênico, né? Que eu sou formada em artes cênicas, também sou da dança, das áreas da dança, sim. E nos últimos 6 anos, eu tenho desenvolvido aí algumas facetas que exploram o cruzamento de artes, sexualidades e terapias corporais. Eu digo que são práticas de brilho, práticas de autoconhecimento que estão conectadas à energia sexual. Então, também tem todo um trabalho com tantra e tudo mais. Então, eu sou drag king, sou o Rubão, e que comecei a explorar isso lá em 2014. Encabeço o coletivo Kings of the Night, que é o primeiro coletivo de drag kings do Brasil. Sou a persona burlesca também, Ruby Ru, e aí eu também exploro, então, pelo filtro da burla, da performance burlesca, a burla do corpo, então, da mulher, e aí também essas coisas todas com terapias. É isso, eu acho. Cara, incrível. Vai ser um papo magnífico. Para nos ajudar a ampliar ainda mais essa conversa, quem é de casa sempre volta, né? Quem tá voltando para conversar com a gente vai ser a Clary, que falou com a gente lá no episódio sobre diversidade, sobre lésbicas. Só que ela tá vindo hoje para conversar sobre a persona drag king dela, que é o Ômega. Então, Clary, quem é você aí nessa grande jornada da vida? Olha, eu sou uma caixinha de surpresas, vamos lá. Das áreas que eu passei, cara, sou formada em técnico de manutenção automotiva e é a minha carteirinha principal de sapatão, né? Eu não lembro se eu comentei isso no outro podcast, porém, mas, né? Vamos trazer esse tópico também dentro do drag ali, né? Eu exploro muita coisa do drag dessa minha herança do manutenção automotiva. Tô tentando formar agora em publicidade e propaganda após fazer 1 ano de jornalismo e ver que não era pra mim. E agora eu estou terminando publicidade vendo que também não é pra mim. Porém, a gente tem que terminar, não é mesmo? Porém, vai te servir. Calma, vai me servir. Sim, com certeza. No momento eu tô trabalhando como fotógrafa e social media pela Redoma, então é isso. Muitas coisas, muitos jobs e pouco tempo pra descansar. Eu sou meio Jack Torrance, assim, do Iluminado, surtando, querendo bater a cabeça na máquina de escrever. Mas estamos aí. Eu te entendo. Fora que o fator quarentena tende a deixar tudo isso muito mais emocional. Nossa. Tudo mais à flor da pele. Tá, e para começar então a nossa conversa, eu gostaria que vocês nos explicassem, com uma forma um pouco mais profunda, o que é o drag king. Quem quer começar? Papai vai antes, né? Eu acho que meu pai tem mais experiência, né? Será? Vamos ver, vamos cruzar, porque afinal, como é que diz? Vamos cruzar. O D2... eu aprendo e evoluo com meu filho. Exatamente. Isso aí. Evoluo com meu pai. Não, tanto de aprendizado que eu tirei com esse pai aí em 1 ano. Que delícia. Foi Bom, suficiente. Vamos tentar então falar isso. Drag King. Ele explora então os acessórios, os gestos, a montação das masculinidades. E eu gosto de deixar bem claro esse S, porque a masculinidade, ela sempre vem de uma maneira só quando a gente fala dela. E aí ela nega todas as outras expressões de masculinidade. Porque essa que a gente fala, essa que vem na cabeça, essa primeira, é a dominante, é a que oprime e subordina todas as outras, né? Mas é múltipla, tem até, né, as masculinidades
que não estão nos corpos dos homens. Então, é muito amplo. Assim como a masculinidade dominante, para ela, uma masculinidade asiática não é uma masculinidade, é frágil, é outra coisa. Então, tem muitos, e esse assunto é muito amplo. Então, é bom deixar claro que são masculinidades. E aí, nesse espectro todo, que é amplo, os drag kings trabalham aí nesse campo. Então, também não tem um tipo só de drag king, um tipo só de exploração dessa temática. Ela também é ampla e hoje em dia está mais ainda, que está vindo ainda a leva dos kings queers, que explodem também ainda mais essa caixa e também mistura outras referências que às vezes nem são humanas. E aí é bem legal. E é bem amplo mesmo. Só complementando, então, o que a Rubia estava falando, essa questão da pirâmide da masculinidade, né? A gente pode ver que uma masculinidade ela vai acabando interferindo na outra. Então, é uma masculinidade dominante do homem cis, branco, padrão classe média, que já não abrange a masculinidade do homem negro periférico, por exemplo. Então, tem tudo isso. São masculinidades diversas. Eu tô comentando isso mais pelo meu viés de estudo feminista e tudo mais, que no feminismo a gente tem esse espaço também para analisar a questão que a masculinidade, apesar de ser uma construção patriarcal, a gente tem esses degraus. Então, não dá para comparar a opressão que um homem negro sofre com a opressão de uma mulher branca. Então, tem isso, sabe? São degraus. E dentro do drag a gente trabalha esses degraus, a gente trabalha outros tipos de degraus também. E para mim é uma experiência muito personal de trazer os traumas, trazer as questões que a masculinidade infligiu em mim durante a minha vida, como uma figura feminina, né? Como uma mulher cis. Então é isso. Para mim é isso o drag. É uma coisa múltipla, assim. E como é pegar todas essas experiências, porque quando a gente vai falar sobre masculinidade, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem esse perfil de masculinidade construída que não corresponde à diversidade cultural que existe no mundo. Então, como é que é pegar esses conceitos, trazer pro drag e brincar com isso, apresentar de uma nova forma? Como é que é fazer essa performance de drag king? Olha, para mim, assim, tem muito... E a minha exploração partiu dos meus lugares também de opressão. E é engraçado que eu fui vendo, assim, não foi nada pensado, assim, eu vou fazer dessa forma ou eu vou fazer daquela. Foi catártico mesmo, quase que uma terapia corporal, o drag king, que eu comecei a ver o quanto saía de masculinidade tóxica de mim, por ter sido criada pelo meu pai, né? Que para mim ele é o maior exemplo de masculinidade tóxica que eu tenho. E ele enfim, a gente tem uma relação péssima e ele é bem esse colonizador, misógino, muito, muito machista, agressivo. E aí eu fui vendo que eu comecei a trazer ele sem querer, mas num tom de deboche, debochando muito disso. Ao mesmo tempo que eu estava expurgando uma outra masculinidade, no mesmo período, assim, eu tinha acabado de me separar do meu namorado, e ele era, tipo, o super sensual, muito sensual. O que pega todo mundo na festinha. Uhum. E aí, de repente, eu comecei a ver, e meu pai também era o mesmo, sabe? Que pegava geral e que foda-se. E aí, ia passando por cima também dessas coisas. Tipo assim, aquela piroca de ouro que não é, sabe? Mas que fizeram que fizesse. Colocaram ele lá naquele lugar. E quando eu comecei a ver, eu comecei a trabalhar com isso de uma forma debochada e quase que me personificando deles. Então, foi uma forma de curar algumas coisas rindo, porque eu acho que a ironia e o deboche, ele também é uma forma política de você se colocar, né, no mundo. A gente não precisa só levantar todas as bandeiras de luta de uma maneira sempre dolorosa. Existem outras maneiras também de lutar, e eu acho que o desbunde, ele é a minha maneira.
Então acabou que o Rubão virou esse cara que ele é patético, mas também ele é super desejoso, porque eu também trabalho com fetiche, o que eu objetifico também nos homens, eu comecei a trazer para o meu corpo. E isso começou também a ampliar e a mudar a minha erótica, quando eu me permiti a viver, então, também uma erótica em que eu não podia, né? Não podia explorar esse tipo de erótica, que a mulher, então, só pode transar dessa tal maneira, ou só pode agir dessa tal maneira. E aí, quando eu comecei a subverter esses lugares, então, que eu atravessei essa fronteira do que eu não podia, enfim, explodiu o meu corpo, a minha sexualidade, a minha reflexão sobre o patriarcado. Eu nunca fui muito acadêmica, de ficar estudando tudo. Eu sou da vivência do corpo, é isso que é onde eu aprendo, através da experiência. Então eu acho que eu fui estudando o feminismo com um pau de meia entre as pernas, entendeu? Me vestindo de homem. Eu estudei o feminismo vestido de homem. Eu sinto que foi assim o meu processo. A inteligência sinestésica no processo de aprendizagem. O aprender com o corpo. E você, Ômega, como é que foi a tua experiência? Não muito diferente do ponto de partida que a Rubia colocou. Eu também tenho essa vivência da masculinidade tóxica vindo da família, né? E eu acredito, assim, no Brasil, pelo menos, atire a primeira pedra quem tem um pai, ou quem teve um pai decente, né? Quem teve uma criação íntegra de um pai e uma mãe, aquela questão da família, né? De a mãe não ter que fazer todo o serviço do pai em dobro, né? Porque o problema da minha masculinidade tóxica em si foi a questão de ter vivenciado um pai alcoólatra. Então, isso é uma das coisas que eu trago um pouco no Ômega, essa questão da brutalidade, da agressividade. Já conversei muito sobre isso com a minha terapeuta, porque, querendo ou não, a arte é uma das principais formas que eu expurgo todas essas coisas, todos esses demônios do meu passado. E é um suporte muito legal, que eu sempre estou ali contando as novas performances, novas interações do Ômega para minha terapeuta. E ela já me analisou e me confrontou do tipo, por que tão violento? Por que essa coisa toda do sangue, de ser um babaca com as mulheres e perpetuar essa atitude meio babaca, arrogante, assim. E, além disso, eu acho que eu trago um pouco dessa vivência, principalmente como mulher lésbica, de ter essa questão toda do signo de não performar a masculinidade associada a mim. Eu não performo feminilidade, perdão. Não performo feminilidade desde que eu me conheço como gente, e sempre tem essa questão de encaixarem a gente e taxarem a gente como homem por conta disso, e querendo ou não você vai absorvendo sem perceber, né, vai tendo atitudes um pouco, né, de masculinidade tóxica, de ser arrogante com a menina só porque ela é mais feminina, qualquer coisa desse gênero, de fazer o papel do homem na relação, mesmo sem querer fazer. E é isso, assim, da vivência que eu tive com a grande maioria da minha infância, de ter tido só amigos meninos, eu pego muito essa essência da briga, de ser uns piá, assim, meio babaquinha, que ficavam o tempo todo brigando um com o outro. Então eu trago bastante isso no Ômega, da questão de 90% das montações dele, ele tá com a cara toda ensanguentada. Por quê? Porque ele sempre tá brigando, sempre tá se enfiando em treta, que ele é assim. Ele é um cara bem babaca que tá sempre tentando ser o melhor. É a definição principal dele. Já o meu, ele é tipo aquele que é amigo da galera toda. Ele é, total. Tipo assim... E é muito engraçado que eu não pensei nessas características quando eu comecei a fazer. E de repente eu vendo assim, gente... Aí minha mãe olhou uma foto minha e falou assim, eu achei que era seu pai. Eu fiquei assustada. Eu nunca mais quero olhar pra cara desse Rubão. E aí eu fui ver,
A peruca é igual o cabelo que meu pai usou quando casou com a minha mãe. O bigode é o mesmo. E meu pai, tipo, era sabe, o líder da galera, o amigão. Vou fazer um churrascão de 3 dias pra galera. E aí o Rubão é meio que essa. É isso. Mas ele tem a essência paizão, né? Abraça todos os kings possíveis, né, cara? Eu sou um filho adotivo do Rubão, pra você ter noção. Eu não saí do saco de meia dele, eu sou adotivo, então. Né? Ela vai puxa pra ele cá. Vai passando o braço em todos os kings pequenos que ele vê, assim, tipo, vem que tem espaço. Eu vi o calendário que vocês montaram. Nas imagens, nas fotos que estão ali no calendário, eles representavam aquela masculinidade bem intensa, aquela masculinidade bem marcada, aquele eu sou um homenzão da porra e bato pau na mesa. Como é que foi fazer esse calendário? Como é que foi performar essas masculinidades? E o porquê performar essas masculinidades tão intensas, que nós temos como masculinidades tóxicas? Então, o calendário é um projeto de 2019, né? Essa segunda edição de 2020, de 2009 também... 2019 também parte desse mesmo lugar, que parte dessa pesquisa do deboche da erótica da masculinidade dominante. Então, a relação, a temática era a oficina mecânica, então a gente tirou as fotos num ferro velho. É lindo. O de 2019 é muito lindo. E aí, é aquela erótica do status do carro pro homem, daquela relação que ele fica ali limpando, e não limpa a casa, não faz nada, mas aquele carro, e tá ali... Então, vive na garagem. Essa relação dessa erótica com o carro, e também lembrando os calendários da década de 80, que tinha sempre mulheres objetificadas ali, bem padronizadas nos calendários, e nas oficinas mecânicas, assim, isso ficava muito forte, elas meio panteras, assim. E aí, trazendo esse universo, debochando desse universo. E o de 2020... ele trata, então, da erótica nos jogos de violência entre homens. Que, homem não pode tocar o outro, porque senão é viado. Então, tem muito esse jogo do toque ser, então, um toque violento, né? E você vai para posições maravilhosas, que é uma luta greco-romana, né? Meu Deus, uma luta greco-romana me deixa lindo. Só os boy agarradinhos. Posição koala, assim. Posição koala, posição escorpião, só essa. E aí veio disso, de querer então também debochar de mais um desses lugares da erótica da masculinidade dominante. Então o de 2020, a temática é Vale Tudo. E aí a gente tirou as fotos numa escola de MMA aqui em Curitiba. Olha, eu sou praticante de artes marciais, eu faço Muay Thai e faço Grima. E sério, quando eu vi o calendário, eu fiquei do tipo, meu Deus do céu. E vendo aquele calendário, foi quando eu comecei a pensar sobre como essa performance, como essa conversa questiona muito esses modelos de masculinidade que são dispostos. E nesse específico de 2020, em que vocês falam sobre o homem performar sua masculinidade pela violência, o homem não ter toque, ter medo de tocar outro homem, mas isso é permitido no momento dos jogos de violência. E essa liberdade que o homem passa a ter só quando ele está performando violência. Cara, eu vi isso no calendário e eu fiquei por aí que eu preciso começar a conversar sobre masculinidade. É uma coisa que eu abordo muito no meu trampo, que é isso, que é a erótica, o patético e o fetiche. E aí as discussões sobre a masculinidade dominante. O que vocês entendem, o que vocês conseguem enxergar como sendo uma masculinidade saudável? Porque, como eu comentei, eu venho pesquisando e lendo muito e tentando aprender mais sobre masculinidades, né? Porque nós temos o nosso referencial ocidental do que é masculinidade,
que é o mito do macho alfa, né? Todos os homens são ensinados que eles devem buscar ser alfas. Se eles não conseguirem, eles vão ser betas, né? Mas a meta de todo homem é alcançar esse estágio de ser um homem alfa. Quer ser forte, ser provador, performar essa masculinidade estética. A própria barba que a gente resgatou agora nos últimos anos, que até na década de 90 ali não era tão legal os homens usarem tanta barba. Mas esse resgate da barba também, esse resgate dessa masculinidade do tipo, não, eu sou macho, eu sou homem, tá aqui, tô barbadão. E tudo isso faz parte dessa conversa de masculinidades. Só que, graças ao movimento feminista e graças ao movimento trans, eu observo que muito do que é masculinidade está sendo questionado e os homens estão começando a conversar sobre o que é ser homem. E daí, na percepção de vocês, o que é uma masculinidade saudável? Bom, eu vejo essa questão da masculinidade saudável, novamente, viés feminista, né? Não vamos quebrar uma coisa. Ser um homem com a masculinidade saudável não é ser um esquerdomacho, porque muitos esquerdomachos são babacas. Assim, tipo, 99% deles, né? Só porque você é descoladinho, paga de feminista, tá ali no rolê, nas movimentações, leva uma sacola pra mulher, não significa que você, bateu no patriarcado, o patriarcado acabou amanhã. Eu vejo muito essa questão de, sei lá, é que eu não tenho como opinar muito na questão de masculinidade ideal, talvez, porque eu não gosto de homens, né? Acho que eu vou deixar isso pra Fúvia, talvez. Deixa comigo, né? Eu tô querendo educar eles. Eu sei que tem gente que vai lá e fica dando na cara. Eu gostaria de ver de uma nova leva de homens com uma masculinidade um pouco mais saudável, seria abraçar a questão de ser um pai presente, pelo menos, né? Que você não fez mais do que sua obrigação de estar ali em casa, cuidando do seu filho, enquanto a sua mulher está trabalhando, sabe? Fazer as tarefas domésticas não é um extra, é a mesma coisa que uma mulher está fazendo. Então, essa coisa de dividir as tarefas não existe. Você tá morando com alguém, você tem que fazer as tarefas, porque as tarefas são da casa, não são da mulher. Eu acho que é isso. Trabalhando na questão de ser um pai decente, pra mim, tá de boa, sabe? Nossa, aí já vai criar o quê? Vai criar filho decente. Exato. Aí, né, já é, né? Tem uma coisa aí. Exato. Que já vai reverberar para as próximas gerações. Acho que a gente está pensando sobre isso. E o Rubão tá no momento. Quer dizer, agora na Combo Drag Week, né? Eu tava pensando, nossa, eu sempre também refletindo sobre essa masculinidade dominante. E se eu testar fazer um outro tipo? O que seria? Vou arriscar. E eu arrisquei. Não sei ainda no que vai dar disso. Mas eu arrisquei aí alguma coisa e que comecei a pensar que talvez seja a masculinidade saudável seja um homem que esteja realmente ampliando a sua consciência com relação ao seu papel na sociedade, com relação aos seus privilégios e como você pode então fazer parte de uma coletividade dentro dos seus privilégios, então como você também abdica e dá o seu espaço e compartilha os seus espaços todos, né? Eu arrisco por aí, mas não vou saber dizer. E isso, então, né, compartilhar os espaços é compartilhar o espaço, sim, da casa, das responsabilidades pela casa, das responsabilidades também sobre tudo, sobre a criança, sobre tudo, né? Assim, eu vejo que quando a gente começa a conversar sobre essas novas masculinidades, isso acontece inclusive entre homens, a gente ainda está germinando essa conversa. Porque quando eu acompanho as conversas de várias amigas que são feministas, a conversa está no nível de falar sobre estruturas fundamentais da nossa organização social. Quando a gente está falando sobre construir uma nova masculinidade, a gente ainda está falando sobre dividir as tarefas de casa.
Então, como a gente está começando a dar os primeiros passos nessa conversa de oi, vamos questionar essa masculinidade porque ela também não nos cabe mais, né? A autora do livro O Medo de Ser Imperfeito traz um comentário que um dos leitores dela comentou que ela só falava de mulheres na obra, né? Toda a obra do A Coragem de Ser Imperfeito é baseada na narrativa de mulheres. E ele traz o comentário: olha, pelo livro que você construiu, dá a impressão que nós, homens, não sofremos. Mas nós estamos presos numa caixinha tão pequena e apertada sobre o que é ser homem que a gente não tem espaço para respirar lá dentro. Então a gente também quer conversar, a gente também quer quebrar essa caixa para começar a poder ser homem. Mas ser homem não só nessa definição ocidental tão pequena e tão fechada. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas mentorias de comunicação não violenta é que algumas vezes nós acabamos pegando um adjetivo específico para rotular uma pessoa. E sobre como esse adjetivo é pequeno para conseguir rotular a grandeza que é um ser humano. Eu vejo que a masculinidade, da forma como ela está hoje, é esse adjetivo super pequeno que não consegue dar conta de expressar o que é ser homem, de expressar o que é uma masculinidade saudável, o que é uma boa masculinidade. E engatando nesse ponto, durante a semana eu fui dando uma lida sobre drag kings, e eu tenho que parar pra pensar pra falar drag kings pra não puxar o drag queen. Tudo bem, todo mundo. Fala queen. Quase. Queen. Não, toda vez no trabalho as pessoas vêm. E você lá naquele negócio que você faz? Não é nem drag, mas é aquele negócio que você faz. Quando a gente vai falar sobre drag queen, a gente fala muito sobre como performar mulheres ajudam esses homens a lidar com diversas questões da vida e como eles conseguem se empoderar a partir desses personagens. E nesse artigo que eu estava lendo sobre uma drag queen parisiense, um dos pontos que ela trouxe do workshop que ela fez na semana da diversidade em uma universidade de Paris, ela falou que fazendo esse personagem, isso também funciona para ela. Ela também se empodera desses estereótipos masculinos. Por quê? E uma coisa que eu acredito que talvez possa ser assim, vocês podem nos ajudar a esclarecer mais. Nós, homens, somos ensinados a tocar o foda-se e seguir pra frente, independente do que aconteça, e correr atrás, e bater o pau na mesa e forçar. Isso, quando a gente vai falar sobre negociação de salário, quando a gente vai falar sobre negociação de projetos, cargos, essas coisas, nós somos ensinados a ir pra cima e atacar o que a gente quer. Enquanto eu observo que a educação que as meninas recebem é totalmente diferente disso, é uma educação muito mais passiva. Fazendo o drag king é uma curva de aprendizagem, é um processo também para conseguir pegar o que tem de positivo dentro das masculinidades? Com certeza. Nossa, eu mudei muito depois de fazer drag king. Ainda tem um caminho amplo, né? Longo pela frente, porque, enfim, processos de autoconhecimento não são do dia para noite, e o drag king, para mim, ele é um super processo de autoconhecimento. Estou fazendo desde 2014. O que eu senti é que eu comecei a ter muito mais autoconfiança. É como se, como mulher, eu não tivesse direito a falar minha opinião, a ser desagradável, a falar alto e ríspida, que eu não tivesse... Então também, não que isso super seja positivo, eu ser grosseira, mas eu poder assumir não só essa faceta delicada, sabe? Eu poder também dar vazão a outros humores, a outros posicionamentos, que não sempre manso. Também pisar no chão, sabe? O espaço de pisar no chão. Como eu sou muito das pesquisas do corpo, eu falo sempre do pisar, né? O jeito que um homem pisa e ocupa o espaço é completamente diferente do jeito que uma mulher pisa, sabe? Quase que, né, o homem se amplia e ocupa todo o espaço, né? O manspreading. Enquanto a gente fica com um espacinho assim no metrô, né? Então comecei a observar que não, através do corpo, quanto espaço que o homem ocupa e a mulher não. E isso me trouxe muita coisa positiva. Muita coisa positiva.
E sexualmente também, né? Eu também ser mais propositiva, eu também não ficar lá assim, só uma estrela do mar, ou só ficar fazendo a vontade do outro. Mas eu também propor, eu também fazer, eu também dizer não, eu também, sabe? Claro, e como é que foi a sua experiência? Puxando essa coisa de confiança e de autoconhecimento que a Rúbia trouxe, eu não tinha muito disso, não foi uma coisa que o drag trouxe pra mim, pelo menos. De novo, só deu um pé na porta e deixou esbanjar. A questão da vivência lésbica, eu nunca fui lida de uma forma de performar a feminilidade, então nunca, pelo menos poucas vezes na minha vida, eu fui posta nessa caixinha de delicada e de ter que performar essa coisa de ser fofo o tempo todo. Então isso é uma coisa que o drag só me ajudou a reforçar. Então, questão de confiança, questão de posicionamento dentro da sociedade me ajudou bastante, de certa forma, assim. Eu vejo que depois que eu comecei a fazer o ômega, socialmente eu tenho um pouco menos de medo de expor minha opinião, mas eu acho que isso também não vem tanto da vivência de mulher, e sim da minha vivência como pessoa de fobia social, porém, que bom que o drag ajuda, né, porque é difícil, a gente sabe que viver em sociedade não é uma coisa fácil, e enfim, mas essa coisa toda de agir como um homem na questão de ser confiante e confiar no próprio taco trouxe muito disso pra mim. Sim, cara, isso é uma coisa que a cultura drag sempre fala. Pra quem acompanha a RuPaul, isso é um comentário recorrente dos meninos que performam meninas no programa. Como isso aumenta a autoconfiança, como isso faz com que se sintam mais seguros de si para conseguir se pôr no mundo. E como é difícil essa jornada de sair do casulo para conseguir chegar nesse ponto de, ok, isso sou eu estou me pondo no mundo dessa forma e tá tudo bem. Eu vejo que o drag faz essa jornada acontecer de uma forma sublime para as pessoas. É quase como se o drag revelasse a sua identidade secreta, seu super-homem, sabe? É tipo, você revela ali o seu superpoder. É que eu acho que a gente... o jeito que a gente foi construindo essa sociedade, né? A gente foi tão... colocando... A gente tá sempre falando das caixinhas e tudo mais. A gente foi, então, se podando tanto em tantos aspectos que a gente não se permite ser outro. A gente leva umas crenças que a gente é aquilo e que é assim e pronto, e ponto. Mesmo quem tá transgredindo, a gente também tá dentro dessa caixinha, dentro dessas crenças. E aí eu vejo drag quase como, sabe, quando a gente se vê num aplicativo assim, com filtro e sei lá, assim. um filtro de gatinho, e de repente você tá lá fazendo umas coisas idiota de gatinho, aí você tá se vendo bebê, e aí você começa a agir de uma certa forma. Quase, com o drag é quase como se você entrasse dentro dessa ficção aí e se permitisse então ser esse outro. E aí, a partir dessa visão do que você se permitiu a ser esse outro através da experiência, porque aí é corpo, é muito mais do que os aplicativos, a gente começa a romper essas caixas. E aí isso acho que traz esse superpoder, essa identidade secreta, esse super-herói que chega e quebra tudo, sabe? Acho que isso é meio que para todas as drags acontece isso. Isso a gente pode admitir bastante. Eu esqueci o nome correto, mas aquele estilo de terapia que envolve teatro. Psicodrama. Psicodrama. Isso, eu acho bem psicodrama isso aí. Total. Sim, que daí a ideia do psicodrama é você incorporar personagens, mas eu vejo que o drag, ele é um psicodrama, mas é um pouco diferente, porque ele fala sobre a construção de um personagem complexo, né? Porque você não está construindo um personagem que você só vai vivenciar uma vez, então você vai construir um personagem
que você vai construir uma relação com ele. É um personagem que vai ter diferentes referenciais, vai ter o seu ponto de partida. Diferentes facetas também, né? Não é um só, ele pode ter vários estágios, várias fases durante a construção dele, né? E cada montação, cada número vai te trazer mais assunto e mais experiência. Então, com certeza, vai complexificando ainda mais a coisa e aí passa do psicodrama, assim, vai longe mesmo. E como é que é esse processo de se montar? Porque a gente fala bastante sobre o se montar menina, o drag king, a drag queen. E assim, beleza, isso a gente já conhece de cor e salteado. Mas como é que é se montar pra fazer drag king? Como é que é a transformação? Pauzão de meia, né? É o item top. Mentira, né? Tem pessoas que não incluem, mas não adianta, na Kings of the Night a gente tem essa paixão pelo pau de meia, né? Tanto que numa das edições a gente teve a fanfarra dos paus de meia, né? Que, mano, toda vez que eu assisto aquele vídeo, sério, eu tô triste botar aquele vídeo. Voltei à vida, entendeu? Eu não tava participando daquela edição ainda, mas aquele vídeo, assim, pra mim é tudo, sério, tudo. A fanfarra do pau de meia, uma performance da Kings of the Night. Adoro. Olha, eu morro de preguiça de me montar. Morro de preguiça, eu sempre sofro antes de começar. Eu fico, ai, não, eu vou me montar. Eu fico assim o dia inteiro me preparando. Aí começa a mágica. Aí pronto, quando você vê inteiro, quando você montou todo o quebra-cabeça, todo o seu filtro, é igual aquele vídeo, né? Então aí você não quer mais desmontar também. Igual o vídeo do Rubão, dele montando aos poucos, que vai fazendo a transição. É total aquilo. Total. E aí depois você não quer desmontar mais, né? Porque aí, pô, já tá montado. Aí vai pro after do after e nunca mais se desmonta. Mas pra mim a pior parte é aquendar o peito. Eu tô começando a fazer uns experimentos novos, que é fazer o Rubão com peito, porque ano passado eu fiquei 2 anos me montando muito. Tanto que um dia eu saí aqui em Curitiba na rua, assim, de dia, e uma pessoa meio que gritou assim: eu não sabia mais se você era você, porque eu nunca mais escrevi de você. Mas eu sei que eu já te encontrei, mas eu o Rubão tomou conta de você. Tomou conta de mim. E aí eu tinha essa de não querer mais. É uma entidade quase, né? É impressionante. E aí eu não queria mais me desmontar de jeito nenhum e fiquei com muito. Eu ficava tipo com o meu peito aquendado lá pra trás, abrindo, porque eu também gosto de ficar pelado, né? Então eu sempre faço com fita. E aí eu prendia muito forte, assim. E aí cheguei no hospital uma vez que botei uma fita toda cagada e aí inflamou meu peito. Aí ano passado também meu peito ficou inflamado. E aí eu tô tentando descobrir outras formas de fazer um Rubão com peito, e é isso aí. E o bigode, às vezes, dependendo da barba que eu boto, é muito ruim de beijar na boca, que de repente eu já engoli meu bigode inteiro. Cara, é impressionante. Tem um pentelho no meio do dente, tá tudo bem. Meio selvagem, assim, né? Tem na última perfo da festa, né? Que era você e o Cristo. A gente viu o Cristo, assim, com os bigodes tudo colado. Todos os bigodes do Rubão, né? Saiu tudo. Cara, E pra vocês, homem cis pode fazer drag king? Como é que seria isso? O Ômega vai falar não, né, Ômega? Não, Fala, não vou falar não. Primeiro. Eu não vou falar não. Cara, é uma questão foda, né? É uma questão bem foda, porque
Agora eu vou botar a real oficial, minha opinião na mesa. Pra mim, a arte, ela é muito subjetiva, então não tem como a gente dizer sim ou não pra uma pessoa, pra uma existência, porque a gente não tem um dono, não tem uma chave que controla o que é arte ou não. Então, pra mim, o importante é a pessoa estar se sentindo feliz fazendo aquilo. Esse é o ponto principal, né? Porque se tiver alguém fazendo arte ou fazendo drag porque tá, tipo, sei lá, em sequestro, que essa pessoa consiga deixar um recado meio Marina Joyce, assim, do tipo, help, porque se a pessoa não tá afim de fazer, não faz, cara, não faz, não se monta forçado, não faz as coisas porque você não gosta. Tem que ser uma coisa espontânea. Então, pra mim pode fazer sim, pode fazer tranquilo, e inclusive eu acho que é um ótimo exercício de reflexão, principalmente para a questão da masculinidade. Recomendo. É muito divertido, principalmente para as gurias que namoram homens, sempre tem o desejo interino de montar os caras, mas é sempre querer montar os caras como drag queen, então dá pra fazer esse exercício de tentar montar o cara como se fosse um king pra ver como é que fica, acaba descobrindo outras coisas por aí, mas eu acho que pode. A arte drag, pra mim, ela tem que ser inclusiva, senão não é uma arte que representa a coisa toda. Maravilhoso, concordo muito. Então vou só complementar, já que eu concordo, para não ficar repetitivo. Eu acho também que é esse lance que a arte, ela nos permite muita reflexão. Então, sim, façam, eu acho legal que faça, porque até expõe tanto o artifício da performance de gênero, do que é ser um homem. Eu acho que isso deixa tão artificial, assim, você consegue ver isso tão claramente. Eu acho que dá um grande passo, assim, para você, de reflexão mesmo. Acho também que tem alguns espaços que eles têm que ser vivenciados pelas mulheres, né? Também pelas pessoas trans e não binárias, assim, já que é um espaço que a gente não tem, a gente está criando, então acho que tem alguns espaços, até como a gente chega, às vezes, muito vulnerável, tem gente que chega bem vulnerável, por exemplo, nas minhas oficinas, assim. Então, por exemplo, fala assim, você daria oficina para homens? Eu acho que eu daria sim, daria, mas não sei se num primeiro momento eu misturaria, sabe? Porque aí eu acho que tem as nossas vulnerabilidades desses outros corpos que a gente precisa estar num lugar seguro para se sentir à vontade para se experimentar. Então, acho que tudo é processo, então seria separado e quem sabe um dia juntar tudo, mas que os homens possam ir montados junto para Kings of the Night, vir junto, eu acho isso incrível. Tava falando nesse espaço de experimentação de uma oficina que talvez acho que faria uma com homens, especificamente, assim. E quando você for fazer, por favor, nos avise que a gente vai compartilhar aqui em jornadas. Porque, cara, eu acho que deve ser uma experiência incrível poder um homem poder brincar e performar de masculinidade. Porque acho que vai bem nesse local de perceber o que são as construções sociais, o que são essas definições de papéis de gênero que nós aprendemos ao decorrer da vida e como começar a questionar isso de uma forma um pouco mais inteligente. Eu vejo quando eu vi o calendário, eu fiquei tipo, cara, eu imaginei homens fazendo aquelas performances e entendendo que aquilo eram performances de gênero e que eles teriam uma possibilidade de vivenciarem a masculinidade deles de uma forma quase que infinita. Eu sempre falo que as jornadas pro autoconhecimento são de infinitas possibilidades. Você pode começar, sei lá, cozinhando a sua jornada para o autoconhecimento. E eu fiquei imaginando como seria para homens se eles participarem de um processo de transformação dessa e como isso seria significativo para conseguir mudar um pouco o foco do seu eu. Eu acho que seria para todos os homens que nos escutam,
façam essa experiência. Performem alguma vez na vida um drag king. Eu sei que para muitos homens performar drag queen é um passo muito longo. Mas por que não fazer uma performance de um drag queen? Olha, é aí, ó, né? O Queen. Vai sair Queen até o fim. Queen. E para vocês, o que performar essas masculinidades diz sobre vocês? É um assunto gatilho, hein? Gatilho. Olha o gatilho. Mano, eu já tive psicóloga ontem, agora vamos pra sessão 2 aqui, né? Que... Cara, pra mim, o ômega, ele diz muito sobre os meus medos, principalmente os meus medos. Ele é dessa coisa... eu não vou negar, é total a essência da minha vivência com o pai alcoólatra, da minha vivência de estar presente com homens que sempre foram violentos, sempre foram agressivos e, de certa forma, deixaram de lado a questão de dar apoio, de não machucar mulheres. Então toda a questão do medo. Eu tento botar isso de uma forma terapêutica, de processar esses medos e pôr eles pra fora de uma forma ridícula até, né? Essa coisa do macho fodão que tá sempre lutando e às vezes eu coloco umas coisas meio, tipo, que a gente fala que é bem boiolinha. Eu tenho essa estética um pouco meio punk, meio fofinha, né? Todo mundo olha pra mim e vê por fora uma coisa meio fofinha, mas por dentro é tipo aquela imagem, é um meme que tem pela internet a pessoa de coturno e daí a pessoa abaixo do coturno ela tá com uma meinha rosa. Então eu adoro colocar essa essência assim meio gayzinha no ômega, ao mesmo tempo com coisa do sangue ali, porque reflete um pouco também da minha essência como mulher, querendo ou não, porque eu sempre insiro muito o signo da Hello Kitty, que eu sou viciada no Hello Kitty, e eu adoro associar essa coisa do ômega ser um fã número 1 da Hello Kitty, então é bem engraçado essa mistura do sangue com Hello Kitty, com brilho, glitter, toda essa coisa que é associada à mulher, então sempre dá uns comentários ali. É bem kawaiizinho. Eu nunca tinha associado a Hello Kitty. Eu nunca tinha associado a Hello Kitty. Que revelação, amei. Ele é um punk fofo. A descrição do ômega, ele é um punk fofo. Ele finge que ele é fodão, ele acha que é o dono do bairro, mas passa todos os outros moleques olham pra ele e falam: seu boiolinha. É basicamente isso. Eu achei a pergunta complexa. Não vou mentir. Não sei nem o que responder. O que revela sobre mim? Caramba, o que revela sobre mim? Revela tanta coisa, porque vou descobrindo tanta coisa com o Urbão que ele tá revelando coisa sobre mim o tempo todo. E esses dias eu tive mais um choque de realidade, mas é muito terapêutico, eu nem posso jogar aqui, mas que eu passei um dia inteiro chocada com uma coisa que me veio de uma reflexão sobre essa coisa do Rubão, meu pai, coisas que eu preciso resolver na minha vida, sabe? Aquele momentão todo. E também gerou terapia. E também revela muito esse lugar desse corpo, parque de diversão, como eu já falei, do corpo desbunde, do corpo experiência, do corpo discurso, do corpo político. Então, revelou uma potência para mim, além de ser um lugar que eu posso me divertir muito. Então, para mim, é a terapia ideal. Mas já escorreguei feio fazendo Rubão, e por isso também que ele não é um lugar de conforto só para mim, assim, não só porque mexe com os lugares, mas porque
o campo dos estereótipos, ele é um campo minado. Então, às vezes eu vou escorregar em coisas que depois eu vou olhar e vou falar assim, nossa, mas isso aqui não é legal o que eu fiz. E através disso eu também vou acabar aprendendo. Em 2017 eu quis matar o Rubão. E aí eu, fiquei muito em crise, tive que ir lá chorar as pitangas pra Dalvinha Brandão, pra ver se ouvi as palavras da minha avó, né? Eu falo que a Dalvinha é minha avó, mas nem tem nada disso. Fui lá, vó, Dalvinha, me fala, né? Porque foi uma primeira vez que eu tava experimentando subir um pouco a voltagem do machismo, sabe? E aí, só que como o drag tem isso muito parecido com um clown, né, que é a emancipação da persona, a persona vai respondendo aquela ficção em tempo real, a gente não consegue ensaiar as situações que a gente vai passar, né? Naquele dia eu só soltei o freio, e eu nem estava tão consciente que eu ia soltar o freio, eu sabia que eu queria experimentar alguma coisa um pouco mais exagerada, porque nos meus experimentos eu trabalho muito com exagero. Veja que eu tenho Dercy Gonçalves aqui atrás num pôster. Dercy para presidente. Eu sou do exagero, eu sou do burlesco, né? Então aquele dia eu tava a fim de experimentar uma coisa exagerada, mas eu não sabia o que ia sair. E aí acabei que fui percebendo que coloquei a mulher em situações que ela já passa e ela não precisa. E aí me veio a reflexão de com quem que eu vou ser machista sendo drag king, com quem eu não vou ser. Com quem eu vou primeiro entender qual é o jogo que eu tenho com uma pessoa para saber o limite que eu posso ir, que eu não posso ir. Porque aquele dia eu tava sem limite nenhum com qualquer pessoa. E aí depois me mandaram um vídeo de coisas que eu tinha feito nessa festa. E eu fiquei morrendo de vergonha de mim. Eu assim, não, desse jeito não é legal, não é isso que eu quero passar no meu discurso, não é dessa maneira. Eu não quero colocar a mulher nesse lugar que eu coloquei aqui, nesse momento. Não também deixar a mulher num lugar santificado, bem longe disso, de que tem que ser frescura e mimimi, não é isso. Porque eu gosto de colocar o lugar da erótica, como um lugar que as mulheres não têm muitos lugares para dar vazão de erótica, então não é essa coisa fofinha, mas é entender qual é o jogo para poder jogar, entendeu? Saber quais são as permissões daquele corpo, quais são os consentimentos do corpo do outro que está entrando no jogo comigo, dessa ficção, e também aí com os boys mais então tóxicos, aí eu subo mesmo até fazer eles se olharem no espelho deles e poder eles se envergonharem deles mesmos. Então isso foi reflexões escorregando, tombando e dando a minha cara para ser cancelada, que poderia ser cancelada naquele momento. Sorte que não fui. E também depois fui falar com a garota, enfim. E pra ela não tinha nada, ela super tinha entrado no jogo e pra ela tava tudo bem. Mas na minha cabeça, no dia seguinte, eu fiquei pensando sobre isso. E é isso, drag é o campo dos estereótipos e é bom a gente estar sempre conversando, sempre refletindo. Quando uma escorrega, vamos conversar sobre isso, para trazer reflexão para todos. Então também assim que escorreguei, no dia seguinte fui falar com a Kings of the Night. Gente, eu fiz isso, aquilo. Aí cada um jogando a sua opinião na roda pra gente construir um pensamento. Porque 2014, quando eu comecei, eu não tinha nada. Não tinha um pensamento formado sobre isso. Não tinha lugares que eu poderia pesquisar. Não tinha quase livro nenhum que falava sobre isso. Então, foi caçando e experimentando que eu fui construindo um pensamento sobre isso. E ainda está em processo, né? Tudo isso. Mas hoje em dia com muito mais clareza, né? Depois aí desses 7 anos. E o que vocês poderiam dizer para quem está querendo descobrir esse novo mundo? Está querendo começar a brincar de performar masculinidade, de brincar de drag king? Quais são as dicas que vocês dão para quem está querendo ganhar a carteirinha para poder brincar no parquinho?
Ganhei a carteirinha, foi ótimo, assim. Eu acho que eu posso responder essa um pouquinho melhor. Não melhor, mas deixa eu falar um pouco que a Rúbia deve estar cansada agora, depois de falar. Falei muito, ai que droga, eu sou Não, é perfeito que você fale. O propósito disso é as pessoas te ouvirem, né? Sim. Eu sou um pouco mais nova na questão de fazer drag, tanto quanto Rúbia, né? Porque o Rúbia já está aí num longo caminho desde 2014 e eu completei um ano de drag mês passado. Então, sou um baby king ainda, né? Sou um baby, um nenezinho. Acabou de fazer aniversário. Pra mim, acabei de fazer aniversário, né? Eu fui dar uma olhada no signo do Ômega, eu acho que ele é virginiano, se eu não me engano. Nunca pensei que fosse um signo que eu... não sei opinar sobre esse signo, ainda estou pesquisando sobre o que eu posso encaixar na personalidade dele. Mas a minha dica essencial é você não se prenda a um estilo fixo para o seu personagem. A princípio, comece por uma coisa que você saiba que você vai gostar de fazer, mas eu vejo muito dessa questão do meu começo, de um ano atrás, do que eu fiz na primeira montação até a última montação que eu fiz agora, de muitas coisas que eu evoluí, muitas coisas que eu experimentei, então experimente. A questão do drag é sempre estar experimentando. Eu não sei se isso é uma exigência do ramo, mas todo mundo tem um nome, né? Algumas pessoas têm nome e sobrenome, porque são adotadas por outras pessoas, outras personas da cena, né? Eu tenho uma mãe e um pai bem presentes na minha criação. O Rubão foi adotivo, mas eu fui parida por uma drag queen, que é a persona drag da Gaga Gothic, então... E tenho a minha família fora do coletivo, que é a House of Gothic, então tem essa coisa de ter as pequenas tribos, pequenas famílias, então, sei lá, vai que você tem um amigo que já faz drag, uma amiga que já faz drag, vai que ele vira sua mãe, vira seu pai. Mas essa questão de ter pessoas já na cena, pra mim, me ajudou muito, porque eu comecei com um empurrãozinho ali da minha mãe drag, do tipo, vai, faz, experimenta, se você não gostou é só em uma das festas e pronto. E aí nisso eu ganhei uma madrinha drag, e daí depois, enfim, ganhei a família toda e ganhei muitos amigos do meio. Então essa questão de você explorar o nome, e nem sempre precisa ser um nome com significado por trás. Eu fui ter a pira do meu nome bem depois, né? Inclusive, eu vou ter uma queen daqui a um tempinho, que ela tá escondida, né? Eu não tirei ela ainda de mim, mas vem por aí. A irmã do Ômega, que vai se chamar Alpha. Mas a minha pira com a questão do nome foi do Ômega e o Alpha, o princípio do início e do fim. Então, é uma pira que eu tinha, trouxe todo fiz um textão quando eu comecei, só para poder me localizar ali. Então é essa coisa de experimentar, de mexer nos signos, mexer nas coisas que você gosta, inserir essas coisas. É isso. E se divertir, principalmente, né? Reforço principalmente a parte da diversão. Não só diversão também, mas é importante você conscientizar as coisas, mas drag nem sempre precisa ser 100% político. Às vezes é só pra se divertir, pra extravasar. Bom, dica? Vai fazendo o que seu coração pede, sabe? Mas conecte o seu coração. Comece sendo já um boy com coração, entendeu? Não vai já começar sendo um bofe vazio. Então, cuidado nesse lance. A gente pode se inspirar em outras pessoas, mas copiar não. Acho legal, porque aí é vazio. Não. Então,
Se inspirar é massa, porque a gente está o tempo todo se inspirando em outras pessoas, mas se inspira e dá uma olhada o que tem no seu coraçãozinho para saber o que está pulsando ali, o que tem ali. Então, vai indo com a sua curiosidade, com a sua pulga atrás da orelha. E não, eu tenho um objetivo claro e você vê esse objetivo claro na sua frente. Vai sem objetivo, vai com aquela pulguinha atrás da orelha gostosa, que aí de repente você vê que você já está introjetando coisas em você, de montação e tudo mais, e também de psicológico, tudo. Então vai indo com o seu... Vai indo assim, vai indo nesse gostosinho. E é muito legal saber quem é que tá fazendo na sua cidade, ir prestigiar, ver quem é que tá fazendo, saber quem veio antes, enfim, se aproximar do rolê também. E bem nesse ponto, Rúbia, você comentou que você faz os workshops. Uhum. Como é que as pessoas te acham para poder falar com você sobre esses workshops? Então, nossa, vou fazer o meu jabá aqui, hein? Ó, jabazinho, vai no meu Insta, que é rubão.rubi. E agora, no fim desse mês, tem uma imersão Drag King, que eu vou fazer online, junto com o Dom Valentim, que é um super drag king de São Paulo, e a gente tem um trabalho completamente diferente. Vai ser a primeira vez fazendo parceria com alguém e podendo pegar várias facetas dessas masculinidades, saindo um pouco só da dominante e explodindo para outras. Então, quem quer refinar o seu olhar, quem quer experimentar mais de uma coisa, e vai ser imersões de final de semana, e cada final de semana é um tema. Você pode fazer independente e pode fazer tudo também, e acaba com uma festa da Kings of the Night online, que eu sempre faço a festa como uma extensão da oficina, porque como eu tenho essa pira de que drag não é essa coisa protegida dentro de casa, drag é essa coisa que a gente vai estar ali, ó, respondendo no social mesmo, socialmente aquilo. Então já a criação da festa já foi nesse intuito de levar as pessoas da oficina para viver a coisa. E aí é claro que mesmo sendo uma experiência online, vai ter que ter isso. Justo. Né? Eu acho que, pessoal, deve ser uma experiência incrível participar de um workshop desse. Eu vou no Instagram, e o link do Instagram da Rúbia vai estar na descrição do episódio, vai estar no site também. Se vocês não conseguirem achar, mandem na página, na DM, que a gente encaminha para ela também, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito brincando dessa forma. Porque eu sempre falo brincar, porque eu vejo a arte da drag sempre brincando com tudo. De pegar essa coisa que está posta nesse local intocável da masculinidade, da feminilidade, e trazendo para o mundo e falando, não, você não é intocável. E a gente vai conversar, a gente vai brincar, a gente vai questionar você, porque assim a gente consegue ampliar os nossos horizontes, consegue ampliar as nossas inúmeras possibilidades de ser quem nós podemos ser. E isso é uma das coisas que eu acho mais magníficas na arte drag. Sempre no final do programa, eu sempre peço para os convidados deixarem uma dica de filme, série, livro, cantor, banda, qualquer coisa de cultura que você tenha consumido recentemente que tenha sido legal. O que vocês têm para indicar para a galera? Acho que por ser um programa sobre drag, seria legal a gente recomendar um drag para as pessoas seguirem, né? Talvez. O que você acha? Acho legal. Recomendar alguém da cena, né? Indicar uma pessoa. Eu vou indicar o Rubão porque ele já tá aqui. Não vale! Não vale, já é figurinha estampada. Cara, o foda é que tem que ser cuidadosa nessa indicação, porque senão vão cair matando no meu pescoço depois do tipo, por que você não me indicou? Como assim? Por que você falou? Tem um Instagram do coletivo? Tem o Instagram do coletivo. @kings.off.d.night. Aí não precisa então indicar todo mundo, que estão todos lá. Sim. Então vamos indicar alguém fora
fora do coletivo. Eu indico um e o Rubão indica um, pode ser? Pode. Perfeito, vamos lá. Cara, eu vou indicar uma pessoa que faz drag, porém não é king, mas tem essa essência de mexer com masculinidade e feminilidade, até porque a out-persona dessa drag, que é uma pessoa com vivência trans, é um homem trans, então minha recomendação é Gaia Ogre. Eu sou cadelinha demais do trampo da Gaia. A Gaia é fodida de explorar temas assim que, olha, todos os seus pesadelos estão reunidos no feed da Gaia, assim, é umas coisas tenebrosas, assim, quem vê pela primeira vez, olha aquele feed assim, fecha o Instagram, aí depois olha de novo. Então eu recomendo Gaia Ogre. Gaia O-G-E-R-E. Então é isso. Pra mim ela consegue trazer o butô pra drag. Cara, total, total. É muito um corpo pós-guerra, assim, do butô. Sim. É muito lindo o trabalho dela mesmo. É muito foda. Nossa, cadelinha aqui, ó. Fã-clube oficial da Gaia Ogre, eu sou a presidente do negócio. Então, para indicar um drag king, que hoje em dia ele também nem fala mais que ele é só drag king, no começo ele era King Leon Rojas, e aí hoje em dia ele é Camaleão, que aí ele já explodiu a caixinha do drag king, e aí hoje em dia ele é Camaleão, e eu acho muito genial a forma como ele conseguiu transicionar o nome também do drag dele. E, enfim, ele faz um drag king incrível e também várias outras experimentações. Ele é lá do Rio Grande do Sul. De livro, eu tô lendo livros de êxtase, né, meu bem? São os melhores. Eu tô ainda lendo o Iluminado, mas é uma tese de muita... Porque eu tenho uma perfo que eu quero muito, muito, muito fazer depois de toda a pandemia, depois que vai trazer a essência de O Iluminado, né? Stephen King ali, então é o meu filme favorito, então o mínimo que eu posso fazer é ler ele, mas é só deixar de spoiler aqui que pós-pandemia eu vou fazer uma perfo com isso, então eu estou tendo que digerir a obra para poder transparecer tão bem quanto. E é isso. Minha recomendação é qualquer livro do Stephen King, porque o meu gênero favorito é terror e tá óbvio, né? A gente é o oposto. Total. É o oposto. Terror. Eu trabalhei com uma companhia de teatro de horror aqui em Curitiba, mas eu não... eu falava assim, mas cara, por que você trabalha comigo? Eu morro de medo dessa porra, caralho. Por que você trabalha comigo? Porque você sabe que tudo que acontece ainda tem medo, você acredita? É claro que eu vou querer trabalhar com você. Ele falava assim. Bom, eu também tô, além de estar lendo vários livros sobre orgasmo e êxtase, eu tô lendo uma tese muito legal sobre cabaré, que eu também tenho os estudos sobre cabaré. E também dou curso de burlesco, e agora nessa terça começa o curso de composição de performance. Aí eu tô lendo uma tese, é uma pesquisadora maravilhosa, professora da Unirio, e ela conseguiu fazer um trabalho muito legal lá, que é juntar a teoria de cabaré, que é super difícil de achar, e trazer para o ambiente acadêmico, que sempre o cabaré foi deixado de lado, né, no meio acadêmico. Eu que fiz faculdade de arte cênica, sei que não vi isso lá, tive que descobrir depois. E ela conseguiu juntar isso aí, pesquisa, cabaré. Que aí eu quero indicar mesmo, Cristina Estreva, por um ator provocador e um professor criador. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do especial Novas Masculinidades, e eu escolhi começar exatamente falando sobre drag kings, tá? Tem que prestar atenção na sua pronúncia, exatamente porque isso nos permite começar a brincar e a questionar muito da nossa expressão de masculinidade,
e a gente começa a conversar e ampliar o espectro do que é ser homem, do que é expressar masculinidade. E nós tivemos 2 convidadas magníficas nos ajudando a conversar sobre isso, a falar sobre a performance do Drag King e como isso expressa muito do que nós somos, do que nós temos de melhor para dar e daquilo que nós temos também de lidar e se desenvolver enquanto pessoas. Então, como eu sempre falo, as possibilidades para a gente começar a nossa jornada do autoconhecimento são infinitas. A gente pode começar de qualquer lugar. E a proposta do Jornadas do Eu é falar dos caminhos tradicionais sobre autoconhecimento, as práticas religiosas, mas também trazer esses novos espaços que também fazem parte dessa jornada de autoconhecimento e que pode agregar muito na nossa jornada. Então, Rúbia, Clary, gratidão por terem participado das jornadas. Eu fico imensamente grato e feliz por ter tido essa conversa magnífica. E eu tenho certeza que essa nossa conversa também vai ajudar muitas outras pessoas a avançarem ainda mais sobre essa ideia de masculinidade, sobre essa performance de ser um homem másculo. A gente vai aos pouquinhos fazendo isso caminhar e ganhando novos graus, nova profundidade. Então, meninas, gratidão pela participação. Eu que agradeço. Yay. Obrigada. Eu também agradeço muito. Nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram @Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.